Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é sempre uma alegria estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste 22º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre semanalmente esta imensa alegria de ler, interpretar e aplicar ao nosso dia, à nossa vida, o Evangelho Dominical. Bom, neste 22º domingo nós retomamos São Marcos, retomamos o evangelista São Marcos, estamos agora no capítulo 7º, e são vários versículos deste capítulo. Nós estivemos, como sabem, nas últimas semanas a acompanhar São João, no seu 6º capítulo, sobre a Eucaristia, né? O anúncio eucarístico. Bom, então voltamos aqui para São Marcos e o Evangelho de hoje é controverso, bastante até. Vamos ler aqui um pouco o início deste Evangelho, porque uma visão superficial dele pode nos levar a conclusões precipitadas e erradas. E de maneira que eu gostaria de primeiro ler e depois já fazer aqui uma aplicação. Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Então, São Marcos vai dar agora, vai fazer aqui um pequeno aposto, assim, vai fazer uma contextualização de algumas das práticas rituais, práticas, seriam hoje em dia sanitárias, mas que faziam parte da lei religiosa daquele tempo, de purificação. E depois de nos dar essa contextualização, volta, digamos, ao acontecimento e vai colocar assim o texto. Os fariseus, então, fariseus e escribas, perguntaram a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Então, eu vou ficar por aqui. Daqui a pouco vamos comentar mais à frente o resto do Evangelho, que é um pouco longo, mas eu então queria apenas mencionar o seguinte, que à partida, digamos, uma visão superficial das leituras e particularmente do Evangelho de hoje, podia nos levar a pensar que Nosso Senhor condena as manifestações exteriores da religião, estas práticas que os fariseus tinham, etc. Ou seja, Nosso Senhor seria uma espécie de fora da lei que promovia uma fé apenas do coração. Uma fé interior do coração. Agora, será isso mesmo que o Nosso Senhor está aqui a dizer? É que, infelizmente, e agora vamos dar aqui fazer pensar alto, infelizmente, podemos, e muitas vezes a palavra de Deus, a palavra de Nosso Senhor, é adulterada, sobretudo nestas contextualizações aqui de mandamentos, de lei, etc., é adulterada pelas palavras dos homens, quando a pretendem explicar, e muitas vezes são pessoas também, digamos, doutas, ou pessoas que foram formadas no sentido teológico, mas que fazem uma contextualização e uma aplicação completamente ao contrário daquilo que Nosso Senhor diz aqui. Bom, a primeira coisa que nós vemos aqui no Evangelho é a palavra hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Nosso Senhor está a condenar a hipocrisia. O que é hipocrisia? Já falámos isto outras vezes. Etimologicamente, hipos significa algo que está por detrás e krinein significa decidir. Então, os hipócritas eram os artistas de teatro que usavam aquelas máscaras com várias fisionomias e várias atitudes fisionómicas, e eles eram chamados de hipócritas, pois eles representavam no palco algo que não era a realidade. Não é? Eles estavam a ser representantes, estavam a ficcionar uma realidade. Então, na prática da interpretação, sobressaía este comportamento de alguém que finge e que pretende ser diferente daquilo que é no seu interior, né? Que é na realidade. Então, aplicando isto às leituras de hoje, nós vemos que Nosso Senhor alerta-nos para esta hipocrisia. Isto é, alguém que tem uma vida dupla, apresenta-se exteriormente de uma forma e por dentro, digamos, não é conforme com o exterior. E o nosso Dr. Plínio Correia de Oliveira dizia, citando um autor francês, que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude.
Uma frase muito francesa, assim, que sintetiza bastante bem esta realidade. O vício, quando é hipócrita, não é? Gosta de homenagear a virtude para se fazer passar por uma coisa muito boa, não é? Mas, enfim, Nosso Senhor não se deixa enganar com esta hipocrisia destes homens. Então, Nosso Senhor vem alertar aqui para que a nossa fé, a fé que levamos no coração, né, se identifique com as nossas atitudes exteriores. No fundo é isto. Ou seja, se eu digo assim, eu tenho fé, eu amo a Deus, então o Nosso Senhor está a dizer, muito bem, então mostre pelas atitudes exteriores, né, aquilo que de facto você acredita no seu coração, aquilo que você ama, se ama a Deus, então pratique os mandamentos da lei de Deus. Mas isso não é ser legalista. Não. Ser legalista é praticar as práticas que os fariseus praticavam, que tinham sido criadas pelos homens. Vejam só o que dizem as outras leituras de hoje. As outras leituras deste domingo, por exemplo, o livro do Deuteronômio, diz assim, primeira leitura, não acrescentareis nada ao que eu vos ordeno, mas guardareis os mandamentos do Senhor. Já a leitura do Deuteronômio dizia que era necessário praticar os mandamentos e não acrescentar nada. E Nosso Senhor critica precisamente este acrescendo. Ou seja, vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderes à tradição dos homens. É porque ao longo dos séculos foram sendo criados rituais, ritualismos, práticas exteriores, não é? Que se tornaram mais importantes para esta gente, não é? Fariseus e escribas, do que os próprios mandamentos. E isto é que Nosso Senhor está a criticar. Ou seja, Nosso Senhor é legalista? Sim e não. Nosso Senhor é legalista porque Nosso Senhor segue a lei de Deus, evidentemente, os 10 mandamentos, que não podem ser abolidos, senão o Evangelho estaria em contradição com as outras leituras. Não é? Mas Nosso Senhor não é legalista, por outro lado, porque Ele está a criticar o legalismo criado ao longo dos tempos. Eles seguravam-se, eles apoiavam-se na lei dos homens. Agora vamos ver a segunda leitura de São Tiago. Diz São Tiago, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, pois seria enganar-vos a vós mesmos. Ou seja, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, significa, ouve os mandamentos, ela tem de pôr em prática, senão está a enganar-se a si mesma. Então nós vemos como existe uma palavra que nos faz ter uma conduta. Qual é esta palavra que nos faz ter uma conduta reta, sapiencial, verdadeira? São os mandamentos. Isto é legalismo? Não, isto não é legalismo. O legalismo são práticas exteriores, práticas de purificação, práticas, digamos, são blá-blá-blás, digamos assim, rituais que a pessoa coloca, às vezes, à frente do próprio preceito da religião. Hoje em dia, nós às vezes ouvimos assim pessoas, se os mandamentos fossem legalismo, então era natural que alguém dissesse assim, pois, diz-se o terceiro mandamento, guardar domingos e dias santos. Mas isto é legalismo. Logo, eu não tenho essa obrigação. Porque, no fundo, quem nos obriga assim a ir à missa são os legalistas. Ora, isto é um mandamento. Eu não posso deixar de ir à missa dizendo que o terceiro mandamento da lei de Deus é um legalismo. Isto é um absurdo. E, infelizmente, já ouvi pessoas da igreja a dizer isso e pessoas até com formação a dizer esta absurdidade. Ou seja, eu tenho sempre de ir à missa. Mas não é legalismo? Não, não é legalismo. Isso é mandamento da lei de Deus que me identifica com Deus. A lei de Deus, os 10 mandamentos, não são uma imposição de Deus. Fazem parte da nossa existência, fazem parte da nossa natureza humana. O não matar, o não roubar, o ser puro, o não mentir, o honrar pai e mãe, o não jurar em falso, inclusivamente o guardar domingos e dias santos. Tudo isto faz parte da lei natural, faz parte da nossa natureza. Se eu sou um ser racional e acredito que existe um Deus, tudo isto aqui faz parte da minha natureza. Evidentemente que Deus colocou os mandamentos como, digamos, como decálogo para que eu pudesse ter sempre diante de mim esta realidade e não me desviasse do caminho. Não é? Então, nós vemos como São Tiago nos diz que sede cumpridores da palavra e não meramente ouvintes, pois seria enganar-vos a vós mesmos. Então vemos que o legalismo está completamente equivocado nos dias de hoje. Não é? Querem dizer que os mandamentos são legalismo. Então o verdadeiro problema aqui, caríssimos irmãos, neste domingo, é que os fariseus criaram estas leis humanas para abandonar o verdadeiro mandamento que é Deus, a lei de Deus. E refugiaram-se então em práticas exteriores, julgando-se justos por causa disso, não é? E aparentando isso diante dos outros.
E, no entanto, abandonaram o principal mandamento, que é amar a Deus e amar ao próximo. E, infelizmente, isto que os fariseus fizeram, e é criticado por Nosso Senhor, hoje em dia é feito com ares de autoridade por muitos católicos. Autocatólicos que dizem-se mais santos do que o próprio santo dos santos. Porquê? Porque eles acham-se e até advogam que cada um pode ser como quer. Não é? Pode pensar o que quer, fazer o que quer. Deus não faça mal ao próximo, evidentemente. Porque senão eu não vou me prender nesses legalismos, esses padres, essa lei da igreja, esses mandamentos. Isto tudo é legalismo. Jesus estava fora da lei. Então, isto é um mito revolucionário. Dizer que Nosso Senhor estava fora da lei. Da lei dos homens, sim. Da lei de Deus, obviamente que não. Não é? Nosso Senhor não se prendia aos mandamentos legalistas. Vejam só, Nosso Senhor não dizia assim, o que importa é ter um bom coração. Não é? O que vale são as boas intenções. Se Nosso Senhor fosse anti-legalista, Nosso Senhor dizia, não, o que importa é ter um bom coração. O que importa é ter boas intenções. No fundo, todos os homens são bons. Porque as pessoas, dizem-se, bom coração, têm até uma psicologia muito especial. Não é? Todos aqueles que zelam pela ordem, pela integridade de princípios, pelos mandamentos, não é? Todos esses são os desalmados. Porque fazem sofrer os pobres coitados, que têm a fraqueza de viver em pecado e não querem sair do pecado também. Mas olha, é assim a vida, são as circunstâncias, as coisas são como são. Não é? E de maneira que é muito natural que essas pessoas, né, que se dizem de bom coração, olhem para as pessoas que praticam os mandamentos e até os odeiem. Porquê? Porque fazem sofrer. Porque essas pessoas legalistas, supostamente legalistas, fazem sofrer os outros. Não é? E aqui nós entramos num ponto que é muito importante. É que até hoje em dia a própria confissão, que está a perder o seu critério, está a desaparecer. Porquê? Porque não se tolera que uma pessoa seja juiz dos pecados de outra pessoa. Ou seja, quando a pessoa vai se confessar, ela obviamente está a ser juiz de si mesma, porque ela fez o exame de consciência e ela está a dizer, olha, eu fiz isto e não devia ter feito. Está-se a julgar a si mesma. Mas o sacerdote que está ali também é juiz, não é? Porque ele julga, e ele sobretudo é o juiz, porque ele julga em conformidade com a lei de Deus, não é? E em conformidade com o desejo ou não daquela pessoa sair de pecado. Porque se não houver o desejo da pessoa sair daquele pecado, não houver desejo de arrependimento, propósito de emenda, então o confessor, que de facto faz o papel de juiz, não dará a absolvição. Não é? Claro, as pessoas vão dizer assim, legalista, lá está, olha aí. A confissão é um ato formal de legalismo e por isso o sacerdote é um intolerante, pouco compreensido com as realidades do próximo. Agora, será isso? Ou será esse próximo que vai lá sem arrependimento, que vive no pecado e não quer deixar o pecado, que não está minimamente a ter-se com as realidades de Deus, com o bem de Deus, com a glória de Deus, não é? Com o bem da sociedade? A gente pode dizer assim, não, mas o sacerdote é que é um intolerante, o sacerdote é um incompreensível, não percebe que aquela pessoa está naquela situação. Está bom, então ela tenha desejo de sair dessa situação. Não querer legalizar o pecado. E é o que muita gente hoje em dia quer fazer, é legalizar aquilo que é pecado. Não é? Nós sabemos que o pecado, por exemplo, o adultério, o vício do álcool, pecados assim, que entram em matérias graves, certas perversões, inclusive sexuais, etc., são pecados graves. Claro, a Igreja tolera na medida em que a pessoa tem fraquezas. O que não pode acontecer é esses desvios, essas perversões serem aceites, como muitos querem, né? Dizendo que são válidas para alguns, depois virem mais tarde dizer assim, não, agora temos de normalizar, porque afinal de contas faz parte da nossa riqueza social, não é? É uma parte da riqueza da nossa sociedade. E mais tarde queiram, inclusivamente, promover essas perversões, dizendo que fazem parte também em nome da amplitude, da diversidade, da cultural, da mente, temos de ter uma mente mais aberta, e por fim vão querer impor isto à sociedade. Quer dizer, o vício sempre será vício, né? E por isso existem os mandamentos para dizer o que é bem e o que é mal, o que é virtude e o que é erro. Isso não é legalismo, não. Isso são as coisas como elas são. Aquilo que antigamente era pecado,
é hoje pecado e amanhã também será pecado. Aquilo que antigamente era virtude é hoje virtude e amanhã também será virtude. Agora, o que acontece é que nós, não basta nós termos um bom coração apenas. Nosso Senhor, como eu dizia há pouco, Nosso Senhor não dizia, o que importa são as boas intenções. Não, Nosso Senhor sabia perfeitamente, e diz agora o Evangelho de hoje, vamos para a parte final, Nosso Senhor dizia assim, escutai-me e procurai compreender. Então, vós que viveis nessas práticas legalistas, nesses ritualismos criados pelos vossos ancestrais, procurai compreender o seguinte, não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. Ou seja, vós pensais que por ter contacto com uma pessoa de uma casta inferior, por ter comido ou ter entrado num túmulo, por ter feito isto ou por ter feito aquilo, e agora tens de fazer uma grande limpeza ritual, e então por causa disso ficareis totalmente puros. Não. Não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. Inclusive, está a falar aqui ao alimento, por exemplo, o porco, não podiam, se eles comessem ficavam impuros, tinham de depois purificar ritualmente. Nosso Senhor está a dizer então, o que sai do homem é que torna o homem impuro. Não é? Ou seja, é do interior do homem que saem as más intenções. Então o homem fica impuro, não é? Quando tem más intenções. Que más intenções são estas? Maus pensamentos, maus desejos. E o Nosso Senhor vai dar aqui um elenco enorme deles. Imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Então, todos estes vícios, estes maus desejos, é que tornam o homem impuro. Mas isto não é legalismo, não é estar a querer prender o homem, não. Isto é a orientar o homem para o bem. Ou seja, isto vem estes pecados aqui vêm de uma não prática dos mandamentos da lei de Deus. Eles vão em ofensa aos mandamentos da lei de Deus. Não é? Eles promovem, eles são motor, veículo de pecado. E nós não estamos a fazer aqui um legalismo, não. O legalismo seria eu achar que posso viver em pecado, com imoralidades, com maus pensamentos, com roubos, com adultérios, com fraudes, com devassidão, não é? Com inveja. Eu posso viver assim e depois, com uma certa prática exterior, eu já me limpei. Isto é que é ritualismo. Não é? Isto é que é legalismo, falso legalismo. Ou seja, porque o que Nosso Senhor está aqui a dizer é que o que sai do meu interior, ou seja, os maus pensamentos, os maus desejos, deixam-me impuro e eu tenho de me purificar, não com práticas exteriores, mas tenho de purificar o meu coração. Senão eu continuarei sempre impuro. Então nós vemos como, infelizmente, hoje em dia, a lei de Deus é muito adulterada. A explicação que se dá a isto, aos mandamentos e às práticas exteriores é bastante adulterada. Quer-se dar uma explicação de Nosso Senhor como se ele fosse, digamos, um fora da lei, fosse um homem que olhasse somente para o interior e visse inclusivamente a igreja institucional com os seus sacramentos, com a confissão, etc., como uma coisa imposta pelos homens e, no fundo, contra a vontade de Deus. Mentira! E depois vem dizer, não, mas o Espírito liberta, o Espírito é que dá vida. Sim, o Espírito dá vida, que é o Espírito Santo dá vida. Se você viver em pecado, você vai estar aprisionado na vida de pecado e não adianta fazer ritualismos ou não ritualismos. O pecado lá estará dentro do seu coração. Porquê? Porque há maus desejos, há perversões interiores. Está tudo dito. De maneira que vamos pedir a Nosso Senhor que nos faça ter um amor de Deus, que nos faça praticar constantemente, diariamente, a cada momento, aqueles mandamentos que me identificam com Deus e que me fazem assim também amar o próximo. Que sejamos inteiramente fiéis a esta palavra de Deus e a esta lei, que é a lei eterna, que são os próprios mandamentos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.